Isso aí é legal. Vamos falar primeiro explicar para o pessoal, que eu acho que o pessoal não sabe o que é soft skills. Boa. Eu tô ligado porque eu trabalhei anos em empresas, né, de petróleo. E a gente tem o que a gente fala de hard skills, que é o seu conhecimento ali específico, né? No meu caso, era programar, fazer tal coisa. E tem soft skills. Então, eu explico para o pessoal o que é o tal do soft skills. Eu não sei se todo mundo sabe, né? Posso te pedir para eu ver a tua visão? Que a minha visão médica é muito peculiar. Eu queria... Cara, sim, a visão, eu vou falar em visão empresarial, né? Sim. Então, é o seguinte, não adianta você ser, por exemplo, o melhor programador daquilo ali, se você não sabe, por exemplo, apresentar aquilo que você está fazendo. Então, um soft skills interessante é ter uma boa ou média, ou sei lá, oratória para falar daquilo. Um outro soft skills, você ter um relacionamento com pessoas diferentes, entendeu? Então, você conseguir conversar ao mesmo tempo com o presidente de uma grande empresa e com o técnico daquela empresa. Então, a pessoa que transita nesse nível. Isso aí é um soft skills, não é um negócio do seu trabalho, mas é um conhecimento, né, soft que você tem que ter para isso. Então, assim, empresarialmente, a gente chama de soft skills esses conhecimentos, vamos dizer, satélites ao seu conhecimento específico. É uma bela definição e é muito parecido na medicina. Aliás, é a mesma coisa. Mas na medicina a gente chama de soft skills, né, aquelas habilidades secundárias e satélites, mas que elas envolvem, por exemplo, liderança. Ah, sim. Ah, não. Aí tem. Essas coisas todas. Exatamente. Aí eu esqueci de falar. Porque, por exemplo, você vai atender uma parada cardíaca. Quem está na cabeça manda. Então você não pode... agora Não, liderança. Sim. Segunda coisa, coleguismo. Isso aí. Porque você tem que aprender a trabalhar em grupo. Trabalhar em grupo, O grupo vai trabalhar. Não adianta você ser líder se você não sabe trabalhar em grupo. Não adianta você mandar fazer uma coisa que você não sabe fazer. Comunicação. Habilidade de você comunicar-se com a pessoa... que é isso que eu falei da oratória, era a comunicação. É isso Perfeito. Mesmo, é isso aí. Isso. A comunicação. Você tem que saber falar para a pessoa absolutamente ignorante no assunto, para a pessoa de médio conhecimento, para os seus pares, para os seus alunos e com os seus professores. Ascendentes e descendentes. Habilidades comunicativas. Você tem que se preocupar com coisas, por exemplo, a forma que você se veste. Sim. O paciente, ele busca o quê? Confiança em você. Se você estiver vestido lá com uma camiseta de time surrada, cara, um avental torto, sujo, porque estava no banco de trás do seu carro há uma semana, o paciente vai olhar para você e falar assim, não, esse cara está precisando de mais ajuda que eu. Né? Então, coisas simples e satélites, mas que quando você junta, você forma a visão do médico. Sim. Né? É que no caso, nos outros casos, a gente fala que é a visão do funcionário ali, entendeu? E isso nas empresas é identificado, né? E você tem como desenvolver. Então, você tem cursos de desenvolvimento de soft skills, entendeu? Então, por exemplo, Nossa, que interessante. Você vai fazer treinamento? Não, cara, vou lá, vou fazer treinamento daquela minha área específica. Não, mas existem treinamentos hoje para pessoa que é identificada, porque também isso é uma coisa interessante, porque não são todos, né? Não é todo mundo que... Porque tem aquele cara que não vai sair dali. Vou pegar no meu caso, que me chama com programação, vai ter aquele cara que não vai sair da programação, entendeu? Aliás, ele nem quer. Aquele cara é identificado isso. Mas os outros são pessoas que são identificadas para desenvolvimento de soft skills. Então, você faz cursos para isso. Eu fiz, por exemplo, curso de oratória, curso de vendas, de coisa, entendeu? Porque eu trabalhei na área de vendas na indústria do petróleo também. Então, você vai desenvolvendo esses soft skills, entendeu? Então, no caso de empresa, a gente tem cursos para isso. E aí, na medicina, tem também. Tem. Que é o que você faz hoje também. Na realidade, eu falo sobre isso porque isso é um atributo importante, porque o aluno de medicina ele tem que agir como médico. Ele aprende a ser médico na faculdade. Certo. Então, ele não pode agir como aluno, ele tem que agir como profissional. Claro. E eu, da minha parte, especialista, eu tenho que tratá-lo como um colega, para ele entender a responsabilidade do que ele tem. Sim. Só que agir como médico significa também abrir espaço para essas habilidades, essas soft skills. Certo. Que isso é experiência e a forma de você lidar com pessoas. Então, ontem eu falei sobre soft skills para essa turma e o que aconteceu?
Durante a aula, eu dou um exemplo da importância de você ter um pensamento elaborado e o conhecimento participando daquilo que é a ação das pessoas. E eu mostrei um trabalho de um sujeito que ele comparava o que era o destino das pessoas. Primeiro, o nível de cognição, né? Então, de awareness, o quanto você se percebe, de consciência, consciousness. Né? Quanto você tem de consciência? Aos 40 anos, você tem quase o triplo de consciência do que quando você tem 20. Caramba. Impressionante. O seu nível de consciência, ele só se equilibra e para de aumentar depois dos 80 anos de idade. E olha só. Então, cada 10 anos é como se você dobrasse a capacidade de consciência. Ou seja, você saber o que é. Por isso que muitas vezes você, com 30, 40, você fala, nossa, eu achava isso tão difícil, isso é tão tranquilo de você abordar, né? Porque o nível de consciência é mais baixo. O nível de atenção, percepção, elaboração. E aí o que ele mostra? Ele compara isso com conhecimento. Então ele pega pessoas que não fizeram college nos Estados Unidos, né, que seria, sei lá, mais ou menos o colegial nosso, uma coisa assim, né? Pessoas que largaram college e pessoas que terminaram college. E ele começa com uma pesquisa, por exemplo, de nível de consciência. Quando você transita para as que não fizeram, para as que largaram e para as que completaram, o nível de consciência é progressivamente maior. Quando você coloca isso em habilidades profissionais, a taxa de sobrevivência no emprego do cara que fez o college é lá em cima. Dos outros dois, cai vertiginosamente. Eles comparam isso com taxa de mortalidade. Ao ponto que a diferença entre a sobrevivência de um cara que termina o college e do cara que não termina é da ordem de 15%. Caramba. Cara, isso é alto pra caramba. Né? Você está falando que de um grupo, por exemplo, sei lá, de 100 pessoas que não fizeram college, 15 vão morrer num prazo X porque você não tem conhecimento. E aí ele separa entre o cometimento de crimes. Quanto mais grave o crime, menos a parcela que terminou o college participa dele. Olha só. Então, o que eu acredito? Eu acredito que a chave daquilo que a gente vai colher como raça humana, né, é, na verdade, o quanto de conhecimento a gente conseguir acumular e transformar não em informação, mas em sabedoria. Que é você connect the dots. Por isso que eu vejo tanta preocupação com o modelo de aprendizado que você tem. Medicina tem o PBL, que é o Problem Based Learning, que é uma forma de aprender, por exemplo. Eu trago para você o caso de um sujeito que tem um problema cardíaco. Então você vai estudar em cima do trabalho, em cima dele. Anatomia, fisiologia, fisiopatologia, bioquímica, farmacologia, cirurgia, clínica. Baseado no paciente. Baseado no paciente. Certo. Tá? Uma forma de ver. E eu sou da escola tradicional e clássica médica, né? Então, matérias, né? Biologia, fisiologia, biomecânica... biomecânica não. Biofísica, né? E depois, fisiologia, fisiopatologia, biologia molecular... Vai evoluindo ali, né? Pim. Seguindo adiante, né? Eu acredito que ainda está se chegando ao que é um modelo de aprendizado. E o que eu acho que é o futuro? O futuro é você não ter um modelo de aprendizado, você ter uma forma de aprendizado para cada tipo de pessoa. Sim. Tem pessoas que aprendem melhor num modelo, tem pessoas que aprendem melhor no outro, tem pessoas que aprendem melhor no outro. Essa mobilização. Para um grupo, né, pelo menos. Né? Hoje a gente... Cada um vai ser. Assim, para grupo. Então, mas o que individualiza, por exemplo? O digital. Você tem programas, por exemplo, de cursos de especialidades ou de provas para residência, que conforme você vai estudando e seguindo um determinado thread, né, para um determinado tema, ele percebe suas deficiências e ele entrega mais perguntas sobre esse tema. Ah, tá. Tem um algoritmo ali que vai, tipo a da rede social, né? Exatamente. Você precisa seguir mais isso aqui, né? Só que, Legal. Exatamente. Ó, tô vendo que você tá faltando aqui, então eu tô te dando toma mais. aqui, ó, mais. Exatamente. Cara, isso é sensacional. Legal mesmo. O coordenador meu do Interligas é o Ulisses, né? Que está no 6º ano agora, vai prestar obstetrícia e ginecologia. E assim, detalhe, ele vai prestar uma prova que para você passar para a segunda fase é 90% de acerto, tá? Caramba. Assim, Tirou 8,87, você tá fora. 88 tá fora. Caramba. você tem que tirar 9. Nossa, é das mais Não, top, né? tá tudo mais ou menos assim. Ah, é? Por quê? Porque eles criaram muito curso, não criaram vaga de residência. Então fizeram uma coisa perversa com o médico. Tem que enfiar lá em cima a barra para barrar
quase todo mundo, né? Não é isso. É que não tem vaga suficiente. Entendi. Formava, sei lá, ó, na minha sala, por exemplo, 22 pessoas queriam ortopedia. Tinha 3 vagas. Só que na época, no Brasil, tinha acho que 200 faculdades de medicina. Hoje tem mais de 500. E o número de vagas de ortopedia não mudou. Caramba. Entendi. Então você fez uma coisa muito cruel com os médicos. Você criou um monte de forma de formação. Você não deu direito de especialidade. E o que você cobra no Brasil hoje? Especialista. Que é a residência, né? Que a gente fala. A residência médica, Tá. exatamente. E o Ulisses me mostrou um programa de estudo para residência que é o seguinte. Você tem a aula que o cara condensa um determinado conhecimento em 15 a 20 minutos. Ou seja, pontualíssimo. Não fica, por quê? Não. Isso, ponto. Questões sobre aquilo. Marcou uma questão. Quantas pessoas marcaram aquela alternativa? Ah, que legal. Por que essa tá errada? Aí aparece um videozinho e mostra. Sim, você acertou por causa disso. Quando você marca errada, quantas pessoas marcaram errada? Aparece um videozinho. Por que aquilo tá errado? Cara, o que é isso, bicho? Caramba, que rede, hein? Que os caras fizeram, hein? Não, eu fiquei com vontade de estudar tudo de novo. Falei, pô, acho que eu vou prestar medicina de novo. Porque Começar de novo, né? eu tô muito defasado comparado a esses moleques. Eu quero fazer tudo de novo. Porque foi um tesão fazer medicina. Mas, pô, estudar desse jeito... Legal demais, né? Cara, na minha época, na sua época, era HCC. Conhece, né? O método HCC? Não sei qual que é. Ah, método HCC é genial. Hora de cu na cadeira. Ah, tá. Você cola aqui e, ó... Lê. Até tua cabeça dá um nó, cara. Quando você tá chamando Lé de CREA, aí hora, vou tomar um café e volta. É isso A hora que você mesmo. estiver assim, ó, vou ler mais um pouco, né? É a hora que você tá no ponto ali, bala. Né? Não, isso mesmo. Pô, ter isso hoje, cara, que sensacional. Porra. E eu acho que isso, esse algoritmo Os de caras que aprendizado... souberam aproveitar a tecnologia, né? De uma Exato. maneira muito boa, né, cara? Exato. Então, tem as tranqueiras? Tem, mas eu confio na minha... Eu sou um cara otimista, cara. Eu acho que a coisa ruim não sobrevive. Ah, com certeza. Você já pensou em aplicar isso aí no O Interligas não tem provas? Tem também. Não, ainda Tá, não. É só mesmo... Eu tô desenhando o Interligas porque ele... O que eu espero? Aí, olha só, vou fazer um disclosure aqui. O Interligas, eu espero que ele tá tendo a mentoria agora. A partir do ano que vem, talvez a gente crie uma pós Ah, que maneiro. que é de multiprofissionalização. Então, para os caras, eles terem matérias de tudo isso, como se fosse um college dentro da faculdade, onde ele vai ter acesso a todas essas matérias. Para o cara que já é formado, é como se fosse um reforço, Sim. uma atualização. E para ele conhecer o que são os conceitos básicos das profissões que dividem a mesma área de atuação que a dele. Esporte, por exemplo. Nós falou de esporte. Você falou de medicina, nutrição, educação física, psicologia. Tudo que tá ao redor ali, fisioterapia, farmácia, biomedicina. Você falou disso obrigatoriamente. Então, você oferece isso para o cara. Eu vou fazer um mastermind. Então, os melhores eu vou pegar e falar, ó, vocês, sei lá, 15... Eu vou dar aula particular para esses caras. Eu vou juntar esses 15, 20 numa sala e falar, ó, agora a gente vai falar a nível hard. Vocês vão ver paciente. Vocês vão me sugerir conduta. E eu vou sentar porrada em vocês. Que legal. Porque legal vocês... demais isso aí. E assim, o que é o desfecho disso tudo é o quê? A gente conseguir ter essa possibilidade de oferecer esse conhecimento nesse alto nível, com essas possibilidades de progressão, né? Para que a galera até se sinta estimulada. Fala, pô, eu tenho ascensão, eu vou ascender. E a pessoa entender que ascender cognitivamente, às vezes é mais importante do que você ascender socialmente. Todo mundo fala, porque o novo rico. O que é o novo rico? É um cara que não tem dinheiro, mas não tem cultura para gastar o dinheiro que ele tem. O que é o novo intelectual? É o cara que tem título, mas não sabe porcaria nenhuma. E tá cheio de cara tapado assim. Estados Unidos, por exemplo, o sujeito ele publica um artigo, ele não precisa ser professor, mestrado, doutor, não precisa ser nada. Se ele tem organização metodológica, ele submete o artigo para a revista faz a revisão, fala, precisa mexer aqui, ou então não aceita, pau, publica. E a gente tem no Brasil uma meio que indústria que está se formando de formar mestre e doutor, mas que não tem capacidade de fazer nada com aquilo. Ah, sim. Mas é porque aí tem outros vários problemas, né? Tem. Muitos usam o mestrado, o doutorado como
espera de emprego, né? Na verdade. Exatamente. E de promessa de remuneração. O cara, na verdade, ele não quer fazer. Eu sei porque eu lido com isso, cara. Então, e isso eu consigo identificar, entendeu? Tem o cara que eu sei, cara, esse cara ele tá aqui, é porque não tem emprego. Aí quando chega o emprego, aí o cara vem falar comigo, eu falo, cara, relaxa, já sei, pode ir embora, tá tranquilo, entendeu? Porque você sabe, agora tem aquela pessoa que quer seguir a carreira acadêmica, no caso, né? Sim. Então você vê que ela tem mesmo, que ela gosta. Tem igual, um pensamento igual você falou, científico né? estruturado. Exato. Mas igual você falou aí na medicina, você identifica o cara que tá fazendo aquele negócio pelo gosto mesmo. E se criou isso porque começou a ter muita falta de emprego, tinha bolsa e tal. O que o pessoal fazia? Cara, vou fazer o mestrado. Pelo menos assim, de fome eu não vou morrer, né? Naqueles Exatamente. 2 anos, pelo menos. Eu vou ter a bolsa ali e vou me virar. Isso. E aí virou um negócio de... Só que aí na hora que surge o emprego, o cara vai embora. Aí na hora que ele vai embora, ele ferra você que aceitou ele. Exatamente. Porque aí você você tinha tantas vagas, formou menos. No outro ano, quando você vai pedir vaga, não tem vaga, cara. Como que você quer mais vaga? Ué, Você não entregou aquilo, né? o primeiro trabalho que eu publiquei foi de obesidade infantil. Né? Quem foi meu orientador foi o professor Fábio Ancona Lopes. Pediatra que, foi presidente da Sociedade Paulista de Pediatria. Um médico sensacional. Sensacional. Eu liguei para ele outro dia. Ô, professor, você tá bom? E ele tem um vozeiro assim, Paulinho, você tá bom, querido? Como você tá? Você tá me ligando? Que médico sabe, quando você liga para médico é problema, né? Com certeza, né? Aí eu falei, professor, Maria Clara tá com 10, né? E vacina ou não vacina? Eu sei que você tá com medo porque você viu aquelas pesquisas, assim, mas fica tranquilo. Vamos vacinar a Maria Clara. Então tá bom, professor. Então vamos vacinar a Maria Clara. Então tá bom. Você tá bem? O que você tá fazendo? Tá aí tratando os atletas? Então tá bom. Legal. Cara, sensacional. E aí eu fui levantar a bibliografia. Aí ele falou pra mim, não me vem com o artigo que é de ratoeira enfeitada e ovo de dinossauro, hein? Eu falei, cara, esse cara tá falando sério, ele tá tirando sarro de mim. Eu fiquei com vergonha, né, pô? Segundo ano de medicina, não sabia o que ele tava falando. Eu falei, cara, isso deve ser um negócio muito específico. Uhum. Aí eu fui falar com a minha co-orientadora, que era a doutora Fernanda Seragioli, né? E ela falou assim, não, calma, Paulinho, eu te explico o que é isso. Aí ela falou, Paulinho, trabalho ratoeira enfeitada é assim. O sujeito, ele sabe que não muda merda nenhuma, mas ele faz um estudo comparando a ratoeira sem cor com a ratoeira azul. E aí ele conclui que o efeito é o mesmo. E a discussão dele é necessário estudos pintando-se a ratoeira de vermelho para ver se o vermelho ele tem ação sobre a ratoeira sem cor ou sobre a ratoeira azul. Aguardamos esses estudos serem prontos para que possamos rever nossos conceitos. Pum. Publica. E publica. Publica. Isso é um negócio, Tá? Publica. O ovo de dinossauro. Objetivo do estudo. Avaliar se o ovo de dinossauro, quando chocado por 8 meses sendo sentado em cima, ele choca. Metodologia. Dá-se um ovo de dinossauro e senta-se em cima dele por 8 meses. Resultados. O ovo não chocou. Discussão. São necessários trabalhos mostrando que se você sentar 9 meses em cima desse ovo, ele vai se chocar ou não. É óbvio que não. É um ovo de dinossauro animal. Aquilo é tipo uma pedra. O que você está esperando? Que saia uma galinha e bique o seu rabicó? Né? E aí eu ri. E eu falei, pô, professora, mas tem isso. E a gente engolido no tecnicismo. Imagina, eu, segundo ano de faculdade, vindo de Marília, né? Arco porta. E eu falava assim, eu não sei se os outros marilhenses falam, mas eu falava. E às vezes hoje, quando eu fico puto, eu falo, nossa, eu arrasto um R que a minha esposa, ela ri, que ela acaba a briga. Não é porque eu tô bravo, eu arrasto o R e acabou a briga. Acabou, né? É na gargalhada dela. E aí eu li aquilo e falei, nossa, não chocou? Puta que pariu! Sabe, impressionado ainda, uau, né? É simplesmente solilóquios para embalar bovinos, né? O clássico história para boi dormir, né? Só que escrito de um jeito maravilhoso. De novo, o politicamente correto. Como não sujar o dedinho mexendo na merdinha em cima da mesa, né? E assim, você não percebe aquilo, isso é engolido por aquilo ali. Cara, olha a quantidade de retratação que tem hoje. A quantidade de retratação que tem hoje. E aí você fala, não tem política na ciência? Tem política, sim. Tem política porque tinha artigo que tinha que cair. E não cai porque quem escreveu é politicamente colocado.
né? Politicamente dentro do meio científico. Aí é outra política, Isso, é política científica, tá? Não tem nada a ver com política convencional. Exato. E aí o que você entende? Você já escutou a piada do lobo e do coelhinho? Tinha um coelhinho teclando num laptop no meio da floresta. Um lobo olhou e falou, vou comer esse coelho. Aí ele chegou atrás do coelho e ele olhou o coelho e falou, meu, esse coelho tá mexendo num laptop, velho. Que coelho tem um laptop? E ele não se aguentou de curiosidade. Ô coelho, eu vou te comer. Mas antes você vai me contar por que essa porra desse laptop tá ligado que você tá escrevendo. Aí o coelho virou pra ele, é minha tese. Aí o lobo pirou, falou, tese? Que um coelho tá escrevendo uma tese? Aí o coelho falou, tô escrevendo uma tese. Na minha tese, os coelhos eles são hierarquicamente superiores na cadeia alimentar que os lobos. Ah, coelho, me explica isso. Aí o coelho falou, não, aqui eu tô fazendo um estudo sério e eu tô falando que eu precedo você na cadeia alimentar. Eu duvido isso daí. Quer falar com o meu orientador? O coelho já manda o truco. O lobo fala, quem quer ser orientador? Vou falar com ele. Aí o coelhinho pega, assim fecha mesmo. o laptop e vai todo pulando, entra numa caverninha. O lobo vê uns ossinhos de lobo ali, uns ossinhos de lobo aqui. De repente olha pra frente um leão. O leão vai lá e rá, come ele. Aí o coelho, falei que meu orientador ia explicar pra você direito? Sim mesmo. Ou seja, não interessa o que você tá escrevendo, interessa quem é o seu orientador. É isso mesmo. Mas Que é um desse jeito cara mesmo. colocado. Só que assim, esse negócio aqui, ele tá mostrando muita coisa, porque é aquela velha história. Você pode mentir pra muita gente pouco tempo. Pra pouca gente, muito tempo. Mas você não mente pra todo mundo o tempo todo. E, meu amigo, desde que inventaram o print... 5 minutos o nego levanta a tua capivara assim, ó. Rapidinho. O que você fez? Então não tem mais segredo. A coisa, Sergião, é que por mais que você tenha aquela situação das pessoas que querem criar um caos, vai acabar que essas pessoas elas só vão criar caos para elas mesmas. Por quê? Porque a própria exposição vai fazer com que o sujeito que tenha um valor, que tenha uma rotina, que tenha uma forma de proceder, ele fala, putz, isso para mim não serve. Eles vão começar a ser excluídos naturalmente. Naturalmente. Eles vão começar a ser retirados. Isso não é uma forma de intolerância. Cara, isso é uma forma de proteção. Eu não quero isso para mim. Isso é ruim. Isso me faz mal. Pô, quantas vezes que às vezes eu ligo o telefone de manhã, eu vejo aquelas coisas, sabe, irritantes sobre o comportamento das pessoas, principalmente nessa briga que tá por conta de narrativas. E, cara, aquilo me faz mal. Eu tiro. Eu vou ver meus amigos, gente que eu não falo faz tempo, pra eu ter a sensação que eles estão perto de mim. Cara, rede social é isso. É. E cada vez mais eu acredito que essa verdade vai transparecer. E que a gente vai acabar selecionando, numa seleção darwinista, aquilo que faz bem ou não. E que, tudo bem, tem gente que gosta de viver em guerra. Só que essa gente ela vai se aglutinar com gente que gosta de viver em guerra. A gente que gosta de viver em paz vai juntar no caminho e falar, tudo bem, tudo bom, vamos continuar, vamos que aqui tá quentinho. Ah, mas os caras, deixa os quieto, caras né? Deixa eles lá no canto deles. Deixa eles se entendendo. A gente não tem nada a ver com isso. Não, mas eles cuspiram aqui. Cara, limpa a cara e vão embora. Se eles estão cuspindo por aqui, aqui lá tá ruim pra caramba, cara. Então, deixa lá. Então, inevitavelmente, pelo menos essa é a minha esperança, né? Que isso aconteça. Ah, porque a gente tem uma alma elevada? Não, porque a gente não é tonto. A gente tá deixando de ser idiota. Com certeza. A gente tá deixando de aceitar certas coisas e muitas coisas. E selecionando o caminho que a gente quer ir. Não, vamos pra cá, por aqui, isso é bacana, isso faz bem, isso faz a gente crescer. E nesse sentido, você tem toda essa condição sine qua non de desenvolvimento. Que o desenvolvimento ele também não é só o conhecimento, né? Porque o conhecimento ele possibilita a percepção. E quando você tem essa percepção, pelo menos no meu ver, é aí que você faz as melhores escolhas. E o que é a vida se não são escolhas sucessivas, né, bicho? Exatamente.